E aí galera, você está na dúvida como deixar aquela roda sua montada novinha, retinha e montar em casa mesmo? Às vezes você não está com dinheiro para pagar para alguém montar para você, ou às vezes na sua cidade não tem. Fica de olho nesse vídeo, eu vou montar aqui uma roda para você ensinando passo a passo o melhor jeito de montar uma roda. Fica de olho, galera! Fala aí galera, Fred Pago aqui na área. E como eu falei antes, eu recebi as peças novas da entidade e peças aqui para vender na loja. E eu vou montar minha bike toda peça por peça. Então esse aqui vai ser o primeiro dos vídeos que eu vou dar algumas dicas de como montar a bike. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo agora eu vou ensinar como eu enraio minhas rodas hoje aqui na loja e a minha mesmo. Então eu vou enraiar ela com você, explicando passo a passo o melhor jeito que eu achei até hoje para montar rodas. Demora um tempinho, mas é um jeito bom e é uma coisa boa de saber. Se você tiver muita dúvida, é melhor contratar alguém mesmo para fazer, mas é sempre bom saber essas coisas. Mesmo para dar uma alinhada na sua roda, mesmo que se não for para montar ela, para você alinhar ela, ficar ela retinha, às vezes a sua tá igual uma cobra aí, né? Não, mas é isso aí. Vamos lá. Tô com o cubinho aqui novo da minha bike, cubinho da entidade. E já peguei os raios, tá tudo aqui. Os raios. Uma coisa boa a princípio para você saber, verifica sempre se o cubo que você está pegando ele é compatível com a roda. Às vezes não é compatível, assim, às vezes você está com um cubo 36 e um aro 48. Dá para errar? Dá. Você vai ter que pular um a cada 3, uns negócios diferentes. Mas o padrão hoje é 36, então sempre verifique que você está usando um cubo 36 num aro 36. Outra coisa é o tamanho dos raios. Verifique na loja que você está comprando. Normalmente a gente usa aqui na loja, na Paco Bikes, 188 para cubos dianteiro, e para cubo free coaster 182, e para cubo cassete normal a gente usa 184 a 186, dependendo da lateral. Às vezes um é mais fino, outro mais grosso. Cubinho. Os raios. Não são esses não. Cadê? Aqui, ó. Cubo, raio. Você vai precisar de uma chave de raio. Esse aqui é o desenho que eu acho mais confortável para usar. Mas se você não tiver, se você tiver aquela redondinha também serve. E uma chave de fenda, que também ajuda bastante. Se você tiver também, esse aqui é rudimentar, deve ter uns 30, 40 anos. É como se fosse a traseira de um quadro, para alinhar a roda. Se não, você pode botar no quadro mesmo. Você vai ver, eu vou ensinar daqui a pouco como você pode alinhar no seu quadro mesmo. Aí, aro, cubo, raio. Para facilitar a nossa vida, você vai começar separando em kits de 9 raios. 3, 6, 9. Tá. 9 raios. Pega o seu cubo aí, enfia de cima para baixo. Beleza. Primeiro raio você vai colocar do lado do furo da câmara de ar, né? Então você vai botar um dos dois lados aí da câmara de ar. Lembrando que esse jeito que eu vou fazer é o jeito mais simples que se tem para
para deixar o bico da câmara de ar livre. Porque às vezes quando você enraia, fica aquela cruzada em cima da câmara de ar e às vezes para botar a válvula é meio chatinho, sabe? Fica meio curto. Desse jeito aqui você não vai ter esse problema. Aí você vai botar um raio, um nip para segurar lá. Aí nós vamos fazer o seguinte. Outro raio. Aí você vai pular um furo. Você botou um. Aí você pula um furo e põe mais um. Tirou. E aí você vai pular um furo no raio também. No aro também. Mesma coisa. Põe o nip lá. Pega o raio. Pula um furo no cubo. E um no aro. Vamos lá, mais um. Um no cubo. E um no ar. Lembra sempre de colocar o nip. Vou baixar um pouquinho aqui para facilitar. Sempre colocar o nip para não sair o cubo aqui nem os raios. Pula mais um. E aí pula mais um aqui no ar. Pula mais um. Pula um. Sempre colocando o nip, galera, porque senão depois isso aqui vai ficar uma bagunça. Só mais dois. Pula um. E o último. O último deve casar no meio dos dos furos que estão faltando. Deve estar faltando 3 furos aí para você, tanto no cubo quanto no aro. E aí você vai botar no meio deles. Esse aqui é o primeiro passo. Tem que ficar assim, ó. Entendeu? São 9 raios de um lado do cubo apenas. Aqui eu joguei de cima para baixo. Vai ficar assim mesmo. Agora nós vamos para o outro lado. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos rodar o cubo. Tá vendo que ele faz uma espiral assim, ó? Ele começa a puxar e rodar. Fica igual uma espiral. Então, nós vamos rodar jogando o raio para o lado fora do furo da câmara de ar. Não é esse lado, é pro outro lado. Então, tá vendo? Ficou para longe da câmara de ar. Aí rodado assim, ó, nós vamos pegar mais 9 e vamos pular pro outro lado do cubo. O primeiro raio, vamos facilitar aqui, ó, vou colocar perto aqui, ó. Você vai medir mais ou menos onde tem o raio de baixo. E aí você vai colocar, você vai ver que o furo de baixo, ele não casa exatamente com o furo de cima. A gente vai colocar ele um pouquinho mais para frente. Calma aí. Exato. E aí nós vamos casar do outro lado lá. Calma aí que eu botei o raio errado. Eu botei o raio errado aqui porque a flange do meu cubo, como vocês podem ver, um lado é muito maior do que o outro. Então eu estou usando um raio 1 milímetro maior de um lado do que no outro, entendeu? Então eu peguei um raio agora maior, que é o lado menor. Vou jogar aqui, ó, como se fosse casando com o raio de baixo.
Se você colocar reto, botar o cubo reto, ele tá como se fosse quase entrar reto. Mas lembra que a gente vai ter que rodar ele aí. E aí a gente joga lá perto do lado do raio que está embaixo, entendeu? Aí nós vamos lá, coloca o nip lá. Esse primeiro raio às vezes é o mais chato, porque às vezes vocês não sabem onde vão colocar, mas tá vendo aqui, ó? Nesse exato aqui, ó, são dois, vai ficar na sequência. O que você tem que ver é mais ou menos isso aqui, ó. Parece que os dois são bem quase retinhos um do outro. Depois que você colocar o primeiro, alinhando com o primeiro lá de baixo, fica fácil. Que aí você começa a pular um furo do lado. O primeiro tá aqui, ó. Aí eu pulei um furo e coloquei o próximo. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você pula um furo no aro. Põe no furinho lá. E aperta o nip. E aí começa tudo de novo. Pula um furo no cubo e um no ar. Um no cubo. Um no ar. Galera, esse é o jeito mais fácil, assim, sem dar muita dor de cabeça, que os raios não ficam caindo. Porque tem muita gente, assim, antigamente eu fazia assim também. Eu colocava todos os raios no cubo e aí depois tentava encaixar tudo no cubo para depois colocar. Acaba que fica mais confuso. E dá uma certa dor de cabeça na hora de colocar, porque quando você põe o cubo assim, o raio de baixo cai. E aí, ou você encaixa no buraco do aro errado. Então, assim, querendo ou não, como você está colocando de um em um, fica mais fácil para visualizar, entendeu? Então aqui eu estou colocando o último raio do outro lado. E aí eu vou mostrar para vocês como vai ficar mais ou menos assim, ó. Que aí vocês vão ter uma visão de como fica essa primeira parte da enraiação. Tem que ficar mais ou menos assim, ó. Como se fosse uma espiral. Lembrando que a gente sempre tem que rodar do lado contrário. Eita. A espiral é sempre pro lado contrário do furo da bomba, para dar o espaço aí. Vocês vão entender daqui a pouco quando começar a fazer. Já que esse cubo tem dois lados de flange, o lado menor sempre é um pouco mais chato de colocar. Então, se eu colocar tudo do lado grande primeiro, depois vai ficar um pouco mais chato ainda para colocar pro lado pequeno. Então eu vou começar pelo lado pequeno. Isso aí é um costume meu mesmo. E aí vamos lá. Pode colocar onde você quiser o primeiro, só que agora você vai colocar o contrário, de dentro do outro lado, atravessando. Aí você vai puxar aqui, ó. Só que todos os espirais estão indo para esse lado aqui. Nós vamos fazer o sentido contrário. Ele vai rodar para cá.
Aí, cadê o câmera de ar? Tá pro lado certo? Tá. Aí o negócio é o seguinte. Esse tipo de enraiação é o que a gente chama de enraiar 3. 3 por quê? São 3 raios que nós vamos cruzar. Quando você fizer começar a virar para o outro lado, sentido contrário aqui, ó, você vai ver que o do lado você vai cruzar, o segundo você vai cruzar por cima, e aí tem o terceiro aqui, ó. Esse terceiro nós vamos passar por baixo dele. Aí você dá uma empenadinha aí no raio, para baixo, e procura o furo na sequência. E aí a mesma coisa, põe lá o nip. Aí vai ficar assim, ó. Primeiro raio aqui, ó. Deixa eu ver que cruzou. Ele saiu aqui, pulou 1, 2 raios e cruzou. Como aí que o foco aqui desfocou tudo. Ó, o raio saiu para cima. Pulou o primeiro raio, que é esse aqui. O segundo raio, que é esse aqui, e cruzou no terceiro. Daí para diante fica mais fácil. Você vai colocar o outro lado de novo. E aí você vai sempre procurar o próximo furo. Como esse furo foi no lado de cá, o próximo furo de cima seria esse. Então é só virar o raio e procurar ele. Muita gente tem medo de empenar às vezes, porque você fala assim, não, mas ele não vai passar por baixo do raio. Ou você pode pegar o raio e fazer assim, ó, que ele não quebra. É inox, né? Alumínio. Então ele não quebra. Você pode apertar mesmo. Você vai chegar lá, ó, tem que passar por baixo desse aqui, ó. Então aí a gente pega, aperta um pouquinho mesmo assim, ó. Passou. E procura o furo lá. Chegou no furo, eu ponho no colo que fica mais fácil. Senão às vezes os raios começam a pular. Para mostrar é um ângulo meio chato de mostrar aqui no vídeo. Mas aí, ó, os dois primeiros eu já enraiei, ó, 2 primeiros triângulos, esses 2. E aí é só começar a pular os raios, jogar no outro sentido, passando por baixo. Aí vamos lá, terceiro. Uma coisa. Às vezes, por ter uma flange muito maior do que o outro, às vezes fica meio ruim para enfiar o raio por baixo. Um macete é você começar a rodar o raio. Você começa a rodar, ó. E aí em cima aqui ele começa a sair, ó. Aí ele entra mais fácil. Isso é um macetezinho. Fez isso, cruzou 3. Dá uma empenadinha. E procura. Esse jeito aqui que eu estou enraiando também é o jeito padrão. Eu estou enraiando o lado da flange tipo a flange direita vai ficar os raios do lado direito e o lado esquerdo vai ficar do lado esquerdo. Existem alguns aros que você tem que cruzar assim. Então é a mesma coisa, só que em vez de você jogar os raios do lado direito para o lado direito, você vai cruzar o raio do lado direito para o lado esquerdo e o lado esquerdo para o lado direito. Aí eles vão ficar 2 vezes cruzados. Se fala que esses raios, que essa enraiação é mais forte,
Porém, na prática, assim, tudo que eu já usei, essas coisas, eu não tenho notado muita diferença não. Só uma questão mesmo de dor de cabeça na hora de montar mesmo, porque é um pouquinho mais chato, se você não prestar atenção, você acaba montando errado. Acho que hoje no mercado tem alguns aros como o G-Spot ou o Fly, eu acho que o Fly ainda faz, que tem esse sistema de cruzado. Então é bom você sempre, quando você for comprar o seu aro, verificar isso, mas a grande maioria não faz isso, tá? Então, se você estiver comprando um aro e ninguém falar nada, é porque é o sistema padrão mesmo. Tá vendo? Aqui já tá ficando difícil, aí eu tô roscando um raio. Pula os 3. Passa por baixo. Acho que metade da galera que chegou até esse ponto do vídeo aqui já está pensando seriamente em pagar alguém para enraiar. Não é fácil, galera, mas é umas coisas boas para saber. Você mexer na sua bike. Sempre é bom, né? Você saber mexer na sua própria bike do que às vezes pagar outra pessoa. Que tem hora que você vai num campeonato, algum evento em outra cidade e às vezes você não vai ter o seu mecânico predileto aí para mexer na sua bike. Então você tem que saber o mínimo, né? Enraiar não é muita questão de mínimo, mas desempenar às vezes é muito necessário. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui, galera, não estou mostrando muito, só para agilizar o processo, mas depois do primeiro lá é tudo a mesma coisa. Você põe o próximo furo, cruza 2 raios e o terceiro vai por baixo dele. Você dá uma amassadinha, não se preocupa não, o pior que pode acontecer às vezes é dar umas arranhadinhas de leve no aro, mas aí se você não quiser arranhar o aro, você pode dar uma empenada maior mesmo no raio. O raio ele é flexível, então não se preocupa não. E outra coisa também é que às vezes você está colocando um aro do tamanho certo no cubo, na roda, só que os nips, hoje a moda é comprar esses nips mais longos, né? Os grandões, que são quase o dobro do tamanho do nip normal. De diferença de resistência não faz diferença nenhuma, tanto que eu estou enraiando a minha roda com nip curto. Só que você tem que pensar que o nip curto ele é menorzinho, então o nip longo às vezes você tem que usar um raio menor. Então você tem que ficar ciente disso. Aí ó, galera, acabei de colocar um lado e aí tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Cruzado tudo certinho, tudo bonitinho. E aí nós vamos passar para o outro lado. O lado que está faltando, que só tem 9. Se você ver, já está tomando forma a roda. Foi até rápido para alinhar aqui. E aí agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos colocar aqui, agora vai ficar mais fácil ainda. Porque você não tem como fazer muita coisa. Você vai passar o raio, cruzou 3 e apertar. Só faltam 9 raios. Eu vou virar ao contrário para botar aqui o raio. Como agora a flange é alta, é mais fácil. Colocou. 1, 2. No terceiro, passa por baixo. E põe. Aperto um pouco o nip. Eu estou apertando com a mão mesmo, porque nesse começo você não precisa usar chave nenhuma.
Aí continua. Próximo raio. Pula 3. Pula 2, né? No terceiro, passa por baixo. Ô, gente, sinceramente eu não sei como tá ficando o vídeo, porque como é umas pecinhas bem pequenas, às vezes o vídeo tá meio longe. Eu vou tentar botar o próximo raio mais perto aqui, para vocês entenderem. Fazer um bem perto. Atravessar, botar no buraco lá, botou, saiu aqui, puxou. Aí nós vamos no sentido contrário, né, dos raios que já estão enraiados. Nós vamos pular 1, 2, aí nesse terceiro, que é esse raio aqui, ó, nós vamos passar por baixo. Então, ó, passou 1, quer dizer, passou 1, 2, aí o terceiro é esse. Aí eu jogo por baixo dele. Pode amassar, do jeito que eu falei, gente. Pode amassar. Só que um ângulo difícil aqui para mim mexer na roda. E aí acerta no buraco. Aí você vai ver, ó. Exatamente aqui, ó. Aí depois você só, se empenou demais, depois você dá uma apertadinha que ele volta. Aí saiu certinho. Põe a cabeça nipzinho lá de novo. Não aperta o nip até o fundo, não. Porque senão depois vai ficar um pouco difícil de colocar todos os outros raios. Porque aí vai ficar muito puxando para um lado, entendeu? Mas é isso aí. Pula 2. No terceiro passa por baixo. E o próximo furo aí. Uma outra dica também que você pode pensar é que às vezes no primeiro raio desses cruzados tem 2 furos. Quando você for passar, ó, aqui tem faltando 3 raios. Eu vou botar no meio para vocês entenderem que não faz muita diferença não, ó. Botei no meio. E aí você pode procurar o furo que encaixa melhor, ó. Esse furo, tá, encaixa certinho aqui. E o outro furo, quer ver, ele passou aqui, ó. Tá vendo? O raio passou aqui, ó, ficou muito alto. No próximo furo, que seria esse, se você reparar, o raio tá certinho no aro, porque o tamanho tá certo. No próximo furo, nem chega lá, porque ele começa a bater aqui na cabeça do raio. Mas mesmo se chegasse, olha onde tá faltando raio. Então, basicamente, se eu voltar, aqui, ó, o raio tem que vir aqui, ó, porque é o que tá certinho. Aí, você teria que passar por baixo. Essas coisas. Assim, primeira vez que enraia é um pouquinho chato, demora um tempinho. Você põe sua caneca de café. Eu não coloquei a minha hoje, o pessoal deve estar se perguntando aí, porque já tomei café hoje mais cedo. Tá aqui, estão no horário do almoço, eu tenho que comprar ali. Vou comprar um frango, velho. Vou comer um frango hoje. Frango assado. Aí já tô acabando aqui. No final, os últimos raios, às vezes você vai ter que empenar mais. Aí quando você empena mais, depois você só empurra para o outro lado que ele volta. Mesmo assim, se você empenou demais e ficou meio empenado, quando você começar a apertar os raios depois, você vai ver que o raio volta. Aí, ó, galera, agora só falta um raio aqui, ó, para finalizar. Jogou, passou, cadê o outro furo faltando? Joga, aí ó, o finalzinho tem que penar bastante para não arranhar o ar. Volta com ele pro lugar. E
E é isso aí, galera. Olha lá, ó. A roda tá toda enraiada. Mas não acabou. Isso aqui é só... Podemos dizer que é 2/3 do trabalho. Esse aqui é o que gasta mais tempo. Mas o que falta agora é apertar os raios, né? Como você pode ver, tá tudo bambo. Mas já tá pronto aí, ó. A roda já tá toda enraiada. E o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ó o furo aqui, ó, da câmera de ar. E tá vendo o espaço que tem aqui, ó? Pra você botar o bico pra encher, normalmente, às vezes, fica aqui, ó. Aí o bico fica nessa quina e fica difícil pra encher o pneu. Então, esse é um macetezinho que, olha lá. Olha o espaço que você tem aqui para você colocar uma bomba de ar, essas coisas. Por isso que você tem que, sempre quando você for rodar aquela, no comecinho, se você rodar, sempre ponha o primeiro raio aí e rode sempre contra o buraco. Porque senão vai cair no outro furo aqui, que também ainda tem um espaço, mas o recomendado, assim, o macetezinho é para ter mais espaço. Galera, agora eu vou ensinar um pouquinho como dar um aperto básico. Eu vou fazer um jeito mais simples, que eu uso aqui na loja, não tem tido problemas nenhum. A roda vai ficar alinhadinha, apertadinha. Sempre depois da primeira ou segunda vez que você anda, depois de enraiar, a roda tende a dar uma folga. Mesmo ela tá muito justa, dá uma folga mesmo, porque bater pressão e tal, e aí dá uma folguinha mesmo, os raios vão chegando no lugar, entendeu? E agora eu vou ensinar, para você que não tem aquele alienígena ali embaixo, que eu vou usar para alinhar a roda, eu vou ensinar como você pode colocar no quadro aqui. Então, para você não tem o suporte para alinhar a roda, você pode usar o seu quadro aqui. Eu vou usar o quadro, não vou montar nele, mas eu vou ensinar como você pode fazer nele. Eu vou usar aqui, ó, 2 lacres desses de plástico. Você pode usar outras coisinhas, um aramezinho, essas coisas, mas cuidado para não arranhar o aro, entendeu? Por isso que eu uso o lacre. Nós vamos pegar a roda aqui. Isso aí também pode ser, sinceramente, é melhor colocar isso na roda da frente, sabe? Só que como nós estamos fazendo com cubo traseiro e é eixo grosso, o meu garfo é eixo fino. Então não vai dar para fazer no aro da frente. Só que nas canelas do garfo é até melhor do que no quadro. Aí entra. Aí entrou aqui, eu joguei a roda toda para frente para estar o eixo alinhado. O eixo está alinhado, ok. Agora nós vamos pegar os lacres, os 2 lacres aí, e nós vamos colocar, ó, na altura do aro. Nós vamos botar o lacre aqui, ó, na altura do aro, como se fosse na altura do freio ali, ó. Não precisa nem fechar muito não. Mas se você poder ver, eu vou filmar de trás, aí você põe dos 2 lados. Põe um lacrezinho aí dos 2 lados. Tá, mas aí, ó, o aro tá aqui e o lacre tá aqui, ó. Tá vendo que o lacre tá pegando? O que você pode fazer é cortar. Aqui, ó, você vai lá e corta o lacre. Eu tô sem tesoura fácil aqui, ó. Usei o alicate mesmo. Mas se você pode ver, ó, ficou mais ou menos na altura do aro. Aí você pode regular aqui, ó, não tem problema não. Regular. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai lá, põe mais ou menos, corta. Tá, encostou aí. Agora o macete, tá vendo? Você vai ver se a roda tá alinhada ou não, tá vendo? Tá pegando. Agora ficou distante. E aí, ó, pegou.
Galera, antes de mais nada, você vai fazer isso para alinhar a roda, beleza, ok. Só que os seus raios estão muito bambos. Não adianta tentar alinhar agora porque está tudo muito solto. O que você vai fazer? Você vai pegar uma chave de fenda e apertar um pouco cada raio. Eu, sinceramente, eu marco aqui, ó, onde que é a válvula, tá vendo? Aqui a válvula. E eu dou uns 3 rodadas. 1, 2, 3. E eu faço isso em todos os raios. Em todos. Vai rodando. Aqui no meu caso, como eu botei os nips bem na pontinha, eles estão muito soltos. No seu caso aí, você pode ter apertado um pouco mais. E aí, só de fazer umas 3 vezes aí, você vai sentir que o nip já está dando uma endurecida. O negócio é que você tem que fazer um jeito que todos os raios estejam mais ou menos ajustados numa mesma pressão. Como a gente não está usando nenhum sistema de medição de um torquímetro, né, de medição de força, nós vamos usar essas 3 rodadas aqui da mão. E nós vamos fazer isso até começar a apertar. Isso aí você vai ter que fazer até você começar a sentir que os raios começaram a dar uma certa pressão. Aí, galera, eu voltei aqui para minha maquininha, que vai facilitar um pouco para vocês verem o que eu estou fazendo agora. Depois que eu apertei lá na bicicleta os raios, os nips via pela parte de dentro, usando a chave de fenda, eu vou para a parte de dentro, né, dos nips, e aperto com a chavezinha. Eu dou um giro em cada um para aí começar a apertar os raios, entendeu? Aí nessa hora você vai começar a sentir uma pressão nos raios, e aí você vai ver qual que está mais solto e mais apertado. Se tiver mais solto, você vai ver que eu rodo 2, 3 vezes. E se tiver mais apertado, eu rodo meia vez, uma vez. Aí, ó, tá mais apertado, aperto um pouco. Aí, está mais solto, eu rodo 2. Isso aqui também é só para encaixar o raio no lugar. Ainda não é o aperto final, não. Isso aqui eu coloco mais ou menos os nips onde eles vão ser. Aí, agora começou a ficar, ó, ele fica muito solto, né? Agora que tá vendo, os raios já estão começando a ficar num patamar igual de pressão. Tem uns meio soltos, mas a grande maioria já está lá vendo uma pressão mais ou menos igual, que eu só dou meia virada. E aí quando chegar mais ou menos num grau que todos estiverem mais ou menos assim, nós vamos já pensar em alinhar a roda. Aí a gente vai poder passar para o alinhamento. E eu botei nessa máquina aqui, ó, um alinhador, que é mais fácil para vocês visualizarem, mas aqui vocês podem usar o quadro. Quando eu rodo, tá vendo que o aro tá meio desalinhado. Dá para ver que, tá vendo aqui, ó, essas borrachinhas brancas, você vê que o aro começa a chegar perto dele, tá vendo? Vou dar um zoom aqui, ó. Dá pra ver que, ó, o aro tá chegando perto. Quando ele chega perto, é que o raio
do lado direito, nesse caso aqui, tá puxando mais do que o lado esquerdo. E aí o que a gente faz, ó? Tá vendo, ó? A gente vai vir nesse local, no local que tá mais mais pra cá, ó. Aqui no caso você vai usar o lacrezinho no quadro, entendeu, ó? Quando ele chegar lá perto, a gente vai vir no raio de lado de cá e apertar ele. Então, você pode vir lá, aperta uma e os dois raios mais perto desse local aí, ó. E aí você chega lá e roda de novo. Ainda tá. Aí eu vou lá do lado esquerdo, o raio mais perto da onde tá dando essa barriga, e aperta. Você aperta também os raios vezes, que às vezes você sente na mão que o raio tá meio bambo. E aí você roda. Se você reparar, ela começou a voltar pro canto de lá. Então começou a diminuir. Tem um pouquinho ainda. Aí eu vou lá e aperto. Se você sentir que está muito apertado já, é bem provável que o lado direito está muito apertado. Então você dá uma soltada nele. Aí você roda. Aí está melhorando. Aí você vai fazendo isso até sumir o máximo dessas cobrinhas, entendeu? Dessas jogadas pro lado. Lembre-se que é sempre apertando. O negócio é que se você apertar demais, igual eu apertei aqui, ó, ele tá dando um pulo. Se vocês verem aqui, ó, tem hora que tá chegando mais perto da minha mão. É porque esse lado aqui, e essa ponta, ela tá menos apertada do que o outro lado da roda. Aí eu teria que soltar um pouco aqui, desse lado da roda, e apertar do outro lado. Sinceramente eu não vou ensinar isso, porque o pessoal do BMX, isso aí não faz grande diferença no rolê não. Então o negócio é só vamos alinhar mesmo. Ó, a roda já tá ficando mais alinhada. Eu vou apertar os dois aqui, ó. Aí aqui eu tô apertando com essa maquininha aqui, mas no quadro lá você vai apertar com... Você vai regular no lacre, né? Aí, ó. Aí você vê que quando você aperta ele começa a ir pro lado que você quer que ele vá. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Mas é isso aí, galera. Já dei uma alinhada boa na roda aqui. Eu gastei uns, sei lá, 5, 7 minutos alinhando. É aquela coisa. Se um lado do aro estiver batendo no lacrezinho, ou no suporte, ou no lacre que você colocar às vezes na direção ou no quadro, você tem que apertar o raio do outro lado, que aí ele vai puxar. Sempre quando você puxar um raio, o aro vai para aquele lado. Então você tem que fazer um jogo de balanço aí. Às vezes você vai apertar mais um lado, ele vai para aquele lado. Se tiver muito para aquele lado, você aperta do outro. Se tiver muito apertado aquele lado, às vezes é só soltar que ele volta, entendeu? E aí basicamente é isso aí, ó. Você vai ficar com uma roda relativamente alinhada. Os raios estão apertados. E aí é só montar na bike e dar aquele rolê. Espero que tenha ajudado no que deu. É só a parte do pulo que é um pouquinho mais chato. Sinceramente não me incomoda tanto. Mas tem piloto que é um pouco mais sistemático e quer tirar aquilo ali. Aí tem que desenraiar metade da roda, mexer. Eu não mexo nisso não. BMX anda com a roda igual uma cobra. Só alinhar assim, apertar, vai ficar muito melhor. Mas é isso aí, galera. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos de como ajustar sua bike, umas dicas de como colocar o punho
Então segue o canal aí, deixa o seu like e vamos para a próxima. Valeu, galera!